todos os nomes de todos os mistérios e todas as emanações e as ordens dos espaços do inefável. A segunda veste. E na segunda veste está toda a glória do nome de todos os mistérios e todas as emanações que estão nas ordens dos dois espaços do primeiro mistério. E nesta veste, que acabamos de te enviar, está a glória do nome do mistério do revelador, que é o primeiro preceito, e do mistério das 5 impressões, do grande representante do inefável, que é a grande luz, e dos 5 líderes, que são os 5 auxiliares. Ainda há nesta veste a glória dos nomes do mistério de todas as ordens de emanações do tesouro de luz e de seus salvadores e do mistério das ordens, que são os 7 amens e as 7 vozes, as 5 árvores, os 3 amens e o salvador gêmeo, que é a criança da criança, e do mistério dos 9 guardas dos 3 portais do tesouro de luz. Existe também ali toda a glória do nome de todos aqueles que estão à direita e de todos aqueles que estão no meio. Também existe ali toda a glória do nome do grande invisível, que é o grande antepassado, o mistério do poder tríplice 126, 127, o mistério de sua região, o mistério de seus invisíveis e daqueles que estão no 13º Ion, o nome dos 12 Eons e de seus regentes, arcanjos, anjos e daqueles que estão nos 12 Eons, o mistério do nome daqueles que estão na providência e em todos os céus. E o mistério do 123 vide em João, e agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jó 17,5, 124. Esta passagem lembra o hino do manto de glória, em que o jovem nobre ao término de sua missão na terra distante recebe sua veste de luz enviada por mensageiro de confiança de seu pai. 125. Na Epístola aos Colossenses encontramos uma citação que lembra esta passagem: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. CL 1,15, 17, 126. Dois nomes de mistério dos 3 poderes tríplices são mencionados, no capítulo 137, ou seja, Ipsantashunkiaenshosheshishaenshoshi. Um poder emana do primeiro para Marte e do segundo para Mercúrio. Neste particular, um poder do grande invisível reside em Saturno e um de Pisti Sofia, filha de Barbelo, em Vênus. HPB 127. Estas correspondências astrológicas indicadas por Blavatsky são esclarecedoras dos diferentes aspectos da mente voltada para o mundo. O grande ancestral invisível, regente supremo da região da esquerda do plano psíquico, mental concreto, reflete um poder de Saturno. Este poder corresponde ao ego, representa o processo pelo qual a vida una se torna diferenciada, limitada e particularizada, dando ao indivíduo o senso de eu sou. Saturno simboliza, também, todas as formas de restrições socioculturais, tabus e normas sociais e éticas. Marte denota o poder de expressão, sem especial consideração pelas condições externas. Simboliza também todos os começos e impulsos para iniciar algo, bem como o Eros primordial. Mercúrio é o mensageiro dos deuses. É o símbolo da inteligência e do dinamismo, é o regente do sistema nervoso que leva as sensações do mundo exterior ao ego para que este possa aprender as lições do relacionamento com o mundo exterior. Pisti Sofia, a alma, expressa o poder de Vênus, que simboliza o resultado das experiências no mundo, das artes, da sabedoria social e de tudo que amadurece a partir da experiência. Significa também as emoções, que são os efeitos de nossos contatos ou relacionamentos com o mundo. Vênus é, portanto, o provedor de consciência, de conhecimento e sabedoria para o ego. Devemos estar atentos para o fato de que os 5 regentes planetários residem na região da direita do plano psíquico. A região da direita, como já vimos, estabelece os arquétipos que se potencializam na região da esquerda. Daí o fato do grande antepassado invisível, de seus 3 poderes tríplices e Pisti Sofia refletirem um poder dos regentes planetários. Isto parece indicar que refletem principalmente os aspectos inferiores ou negativos. Estes aspectos inferiores são, no caso de Saturno, autolimitação através da confiança exagerada em si mesmo e da falta de fé,
rigidez, frieza, instinto de defesa, inibição incapacitante, medo e negatividade, no caso de Marte, impaciência, obstinação, violência, uso impróprio da força ou ameaças, no caso de Mercúrio, mau uso da inteligência, amoralidade por meio da racionalização de todas as coisas, comunicação opiniática e parcial, no caso de Vênus. Autoindulgência, cobiça, exigências emocionais, inibição das afeições, e, no caso de Júpiter, confiança exagerada, preguiça, dispersão de energia, deixar o trabalho para os outros, irresponsabilidade, prometer o que não é execuível. É provável que o autocentrado reflita um aspecto de Júpiter. Vide, Dani Rudyard, Astrologia da Personalidade, SP, Pensamento, página 209, 12. 61 Nome daqueles que estão na esfera, de seus firmamentos e dos que estão neles e de todas suas regiões. 128 O dia vem a nós. Olha, portanto, nós te enviamos esta veste, que ninguém conhecia, do primeiro preceito para baixo, porque a glória de sua luz estava escondida no seu interior, e as esferas e todas as regiões do primeiro preceito para baixo não sabiam disto. Apressa-te, portanto, coloca esta veste e vem a nós. Pois aproximamo-nos de ti para vestir-te, por ordem do primeiro mistério, com tuas duas outras vestes, que existiam para ti desde o princípio com o primeiro mistério, até que chegou o momento indicado pelo inefável 129. E o momento chegou. Assim, vem depressa a nós, para que possamos colocá-las em ti, até que tenhas cumprido o ministério completo da perfeição do primeiro mistério que está determinado pelo inefável 130. Assim, vem depressa a nós, para que possamos vestir-te com elas, de acordo com a ordem do primeiro mistério. Pois em pouco tempo, muito pouco tempo, e tu virás a nós e deixarás o mundo. 131. Portanto, vem rapidamente receber toda a glória, que é a glória do primeiro mistério. 11. Jesus coloca a sua veste e entra no firmamento. Aconteceu então, que, quando vi o mistério de todas estas palavras na veste que me fora enviada, vesti-me imediatamente com ela e brilhei de forma extraordinária e voei para o alto. Cheguei diante do portal do firmamento. 132. Brilhando de forma extraordinária, e não havia medida para a luz ao meu redor, e os portais do firmamento sacudiram-se, batendo uns contra os outros, abrindo-se todos de uma vez. Os poderes do firmamento ficam maravilhados, prostram-se e adoram-no. E os regentes, as autoridades e os anjos que ali se encontram ficaram perturbados, por causa da grande luz que eu tinha. Fitaram a radiante veste de luz com que eu estava coberto e, vendo o mistério que contém seus nomes. 133, ficaram extremamente temerosos. E os laços com que estavam seguros se afrouxaram e cada qual saiu de sua ordem prostrando-se diante de mim, adorando e dizendo, como o Senhor do todo passou por nós sem o nosso conhecimento. E todos cantaram juntos louvores ao interior dos interiores, porém não me viram, mas viram somente a luz. Estavam muito temerosos e, extremamente alvoroçados, cantavam louvores ao interior dos interiores. 128 Esta última veste parece equivalente à veste nirmanakaya do budismo Mahayana, com a qual o iniciado pode atuar, invisível aos olhos dos homens sem visão espiritual, em todas as esferas acima do mundo grosseiro dos homens, portanto nos mundos ílico, ou astral, psíquico e pneumático, ou espiritual, conforme a terminologia de PS. 129 As vestes existem desde o princípio, ou seja, os poderes divinos do homem sempre existiram, ainda que em forma latente. Estes poderes estavam com o primeiro mistério, encontravam-se na unidade aguardando passarem da latência para a atividade, quando chegasse o momento indicado pelo inefável, ou seja, quando o homem tiver realizado a sua missão na Terra, alcançando a consciência da unidade com o Pai, e tornando-se perfeito. 130 É interessante notar que esta invocação está sendo feita pelas 5 palavras misteriosas escritas na primeira veste recebida por Jesus. Ora, a palavra, ou o nome, representam poder. Assim, os poderes divinos conversam simbolicamente com Jesus, a partir do momento em que o poder luminoso desce sobre o Mestre, permitindo-lhe perceber estas palavras mágicas. E elas urgem a que Jesus coloque rapidamente as vestes, ou seja, que exerça o poder de sua vontade, o seu assentimento,
para que possa ser levado à cerimônia de iniciação em que será cumprido o ministério completo da perfeição do primeiro mistério que é determinado pelo inefável. 131. Este trecho lembra as passagens em João: um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Jó 16,16, e saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Jó 16,28, 132. Jesus, o Cristo, começa a se elevar pelos planos da manifestação, iniciando com o firmamento que, na linguagem de PS, é o subplano imediatamente acima do cosmo, ou mundo dos homens, provavelmente equivalente ao plano etérico na concepção teosófica. 133. Durante a ascensão de Jesus pelas diferentes regiões, os regentes veem o mistério que contém seus nomes, pois Jesus está envolto na veste de luz que contém os nomes, poderes, de todas as entidades manifestadas, ou seja, ele adquiriu poder sobre todos os planos da manifestação. O nome é o poder inerente de uma entidade. Daí o medo demonstrado por todos os regentes ao perceberem que Jesus possuía os poderes deles. Concluíam, portanto, que aquele ser de luz era o Senhor do Universo. 62:12. Ele penetra a primeira esfera. Deixei aquela região para trás e ascendi a primeira esfera. 134, resplandecendo, 49. 135 vezes mais do que havia brilhado no firmamento. Aconteceu, então, que, quando alcancei o portal da primeira esfera, os seus portões foram sacudidos e abriram-se imediatamente. Os poderes da primeira esfera ficam surpresos, prostram-se e adoram-no. Entrei nas casas da esfera resplandecendo intensamente e não havia medida para a luz que eu tinha. E os regentes e todos aqueles que se encontravam naquela esfera ficaram perturbados ao mesmo tempo. Viram a grande luz que eu tinha, fitaram minha veste e viram nela o mistério de seus nomes. E ficaram ainda mais perturbados e, com muito medo, disseram: como o Senhor do Universo passou por nós sem nosso conhecimento? E todas as suas amarras se soltaram, bem como as de suas regiões e de suas ordens, e cada um deixou sua ordem, e juntos se prostraram, adoraram diante de mim, ou de minha veste, e cantaram louvores ao interior dos interiores, estando muito temerosos e perturbados. 13. Ele penetra a segunda esfera. E deixei aquela região e vim para o portal da segunda esfera, que é a providência. Então todos seus portões foram sacudidos e abriram-se. E eu entrei nas casas da providência, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor, pois brilhava na providência 49 vezes mais do que na primeira esfera. Os poderes da segunda esfera ficam atônitos, prostram-se e adoram-no. E todos os regentes e todos aqueles que estão na providência ficaram perturbados, caíram uns sobre os outros e ficaram apavorados ao ver a grande luz que havia em mim. Fitaram a minha veste de luz, viram o mistério de seus nomes em minha veste e ficaram ainda mais perturbados e com muito medo, dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem nosso conhecimento? E todos os laços de suas regiões, de suas ordens e de suas casas foram desatados. Eles vieram imediatamente, prostraram-se, adoraram diante de mim e juntos cantaram louvores ao interior dos interiores, ficando muito temerosos e alvoroçados. 14. Ele entra nos éons. Deixei para trás aquela região e ascendi ao grande éon dos regentes. Cheguei diante de seus véus e de seus portões, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que havia em mim. Quando cheguei nos 12 éons, seus véus e seus portões foram sacudidos uns contra os outros. Seus véus abriram-se por conta própria, e seus portões se abriram. E eu entrei nos éons, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor, 49 vezes mais forte do que a luz com que brilhei nas casas da providência. Os poderes dos éons ficam atônitos, prostram-se e adoram-no. E todos os anjos dos éons, seus arcanjos, regentes, deuses, senhores, autoridades, tiranos, poderes, centelhas de luz, doadores de luz, sem par, invisíveis, antepassados e poderes tríplices viram-me resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que havia em mim. E ficaram abalados e com muito medo quando viram a grande luz que havia ao meu redor. E sua grande perturbação e medo alcançou a região do grande antepassado o invisível 136 e dos três grandes poderes tríplices. E por causa do grande medo da agitação deles, o grande antepassado e os três poderes tríplices ficaram correndo de um lado para outro em sua região e não puderam cerrar todas suas regiões,
por causa do grande medo de que estavam acometidos. E eles também causaram confusão em todos seus eons, esferas e ordens, ficando com medo e muito perturbados por causa da grande luz que estava ao meu redor, não da qualidade anterior que ficou ao meu redor quando eu estava na terra da humanidade, quando a veste de luz me foi colocada, pois o 134 a terminologia pouco usual de PS não deve preocupar o leitor. As diferentes regiões pelas quais Jesus transita em sua ascensão ao alto representam subplanos dos planos etérico, astral, mental concreto e mental abstrato, como pode ser observado no quadro da cosmologia de PS apresentado na introdução. 135 Em cada nível ascendido por Jesus, existem 7 subplanos com 7 divisões cada e, em cada um destes níveis, a luz brilha mais forte, pois existe um véu a menos velando-a. 136 O grande antepassado, o invisível, é o chefe das hierarquias da esquerda, a região da retidão e do 13º Ion. O grande poder, ou dinamis, desta deidade invisível é Barbelo, vindo a seguir na hierarquia os 3 poderes tríplices. Mais tarde, será demonstrado como o tipo, ou modelo do pleroma, é impresso sobre todos os planos. Assim, com a mudança dos estados de consciência, a aparência das coisas muda, porém as coisas em si mesmas, ou o seu caráter, permanecem as mesmas. HP B. 63 Mundi não poderia aguentar a luz tal como ela era na verdade, pois, neste caso, seria imediatamente destruído, contudo nele 137. Na verdade, a luz ao meu redor, nos 12 eons, era 8.700 miríades 138 de vezes mais forte do que a que estava ao meu redor no mundo de vocês. 15. Adamas e os tiranos lutam contra a luz. Quando todos os que estão nos 12 eons viram a grande luz que havia em mim, ficaram perturbados uns com os outros e correram de um lado para outro nos eons. E os eons, os céus e todas suas disposições ficaram abalados por causa do intenso medo que sentiam, pois não sabiam o mistério que tinha ocorrido. 139. Adamas, o grande tirano, e todos os tiranos nos eons começaram a lutar em vão contra a luz. 140. Eles não sabiam contra quem estavam lutando, porque não viam nada a não ser a luz dominante. Ao lutarem contra a luz, enfraqueceram-se todos simultaneamente, sendo jogados para baixo nos eons, tornando-se como os habitantes da terra, mortos e sem o sopro da vida. 141. Ele retira deles 1/3 de poderes. Retirei de todos 1/3 de poderes, para que não mais permanecessem ativos em suas ações malévolas e não pudessem realizá-las, quando os homens que estão no mundo os invocassem em seus mistérios, os que os anjos que transgrediram levaram para baixo, isto é, suas feitiçarias. Ele mudou o movimento de suas esferas. Mudei a providência e a esfera sobre a qual eles governam. Fiz com que elas passassem 6 meses voltada para a esquerda, realizando suas influências, e 6 meses voltada para a direita, realizando suas influências. Pois, por ordem do primeiro preceito e do primeiro mistério 142, e eu 143, o supervisor da luz, colocou-os voltados para a esquerda 144 o tempo todo, realizando suas influências e atividades. 137 A luz é vibração. Os diferentes planos e subplanos, desde a fonte da luz do alto até a terra dos homens, são como transformadores que vão abaixando a tensão da energia transmitida do alto. O mundo material, com sua rigidez característica, seria, portanto, fragmentado pela altíssima vibração da luz não atenuada. 138 É difícil relacionar este número com o anterior 49 vezes. Ele é provavelmente uma expressão vaga para dizer muitos milhares de vezes ou, então, um véu deliberado. HPB 139 Também nesta tradição, a vidia, ou ignorância, é a raiz de todos os nidanas, ou a concatenação de causa e efeito. HPB 140 A função dos regentes dos eons, que são os desejos e as paixões, é lutar contra a luz, fazendo com que a escuridão da matéria prevaleça. 141 Os habitantes da Terra, neste enfoque, são considerados como mortos-vivos, pois estão orientados para a matéria, que é escura, e não para o espírito, que é a luz. O sopro da vida, ou o eterno alento, está disponível para os que se voltam para o alto, para a fonte da vida. 142 Jesus, que procede do primeiro mistério, seu Pai, também recebe o nome do primeiro mistério. A hierarquia de emanações,
de acordo com os 3 primeiros livros de Eu, consiste do inefável, também chamado de deidade da verdade, o interior dos interiores e também os membros, ou palavras, e dos mistérios do inefável. Acima de todos os mistérios encontra-se o mistério do inefável, ou o primeiro mistério, também chamado de a palavra única, ou logos, do inefável. Deste emana o mistério único do primeiro mistério e, deste, 3, 5 e 12 outros mistérios. HPB 143 E Eu é chamado o Pai do Pai de Jesus, sendo o Pai de Jesus o grande Sabaoth, o bom. A região de Eu é a direita, e os títulos deste princípio são, o supervisor da luz, o primeiro homem, o legado do primeiro preceito e o guardião do véu. Porém, como no quarto livro, o inefável, a quem Jesus dirige todas as invocações, é chamado de Pai de toda a paternidade. Temos 3 pais de Jesus, ou seja, o inefável, e Eu e o grande Sabaoth. HPB Blavatsky sugere que existem 3 pais de Jesus. Como Jesus simboliza o Eu superior com seu aspecto tríplice, seus pais seriam a entidade máxima da região da direita dos 3 planos superiores, pois, como já vimos, esta região tem a função de estabelecer os arquétipos, ou seja, a função ideadora do Pai. Estes genitores seriam, portanto, o inefável, e Eu e Sabaoth, o bom, este último o regente supremo da região da direita do plano psíquico. Blavatsky ao indicar que o terceiro pai de Jesus é o grande Sabaoth, o bom, uma entidade abaixo de Eu e Melquisedeque, na região da direita do tesouro de luz, talvez está indicando que este grande ser, provavelmente o dirigente da hierarquia dos seres de luz atuando na Terra, é quem fornece a substância ilibada para a formação do corpo mental, material de Jesus a seu reflexo no plano inferior. Sabaoth, o bom. 144 Estar voltado para a esquerda significa estar direcionado para baixo, para a matéria. Vale notar que em sua nota ao fim do livro I, Blavatsky esclarece a numerologia do sistema de Marcos, o mestre gnóstico, indicando que as 24 letras do alfabeto grego tinham uma correspondência numérica e também uma correspondência com as partes do corpo do antropo celestial. Os primeiros 6 pares de letras corresponderiam às partes superiores do corpo, e os outros 6 pares às partes inferiores, genitália, coxas, joelhos, tíbias, tornozelos e pés. Como as partes do corpo são governadas por regentes dos planos inferiores, talvez seja neste sentido que Jesus indica que mudou o curso da providência e da esfera, fazendo com que passassem 6 meses voltadas para a direita, o alto, e 6 meses voltadas para a esquerda, para baixo. 64:16 Quando entrei em sua região, eles se amotinaram e lutaram contra a luz. Retirei 1/3 de seus poderes, para que não pudessem ser capazes de realizar suas atividades malévolas. Mudei a providência e a esfera sobre a qual governam e coloquei-as voltadas para a esquerda por 6 meses, enquanto completavam seus períodos de influência, e coloquei-as voltadas para a direita por outros 6 meses, enquanto completavam seus períodos de influência. 17 Tendo dito isto aos seus discípulos, acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 145 Maria Madalena pede e recebe permissão para falar. Maria 146, ouvindo o Salvador dizer estas palavras, fitou intensamente o ar à sua frente por 1 hora. Ela disse: meu Senhor, dá-me permissão para falar com franqueza. Jesus, o compassivo, respondendo disse: Maria, tu, a abençoada, a quem vou aperfeiçoar em todos os mistérios do alto, fala com franqueza, tu, cujo coração está mais voltado ao reino do céu do que todos teus irmãos. 147:18 Disse então Maria ao Salvador: meu Senhor, as palavras que nos disseste, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tu disseste para que pudéssemos entender as palavras que acabas de pronunciar. Ouve, portanto, meu Senhor, pois falarei francamente. Maria interpreta a locução com as palavras de Isaías. As palavras que disseste, tirei 1/3 do poder dos regentes de todos os éons e mudei a providência e a esfera sobre a qual governam, para que, quando a raça dos homens os invocarem nos mistérios aqueles que os anjos transgressores lhes ensinaram, a fim de que pudessem realizar suas atividades malévolas e ilegais no mistério de sua feitiçaria, para que, então, não pudessem mais realizar suas atividades iníquas a partir daquele momento, porque tu retiraste o poder deles,
de seus astrólogos, de seus adivinhos e daqueles que dizem aos homens do mundo todas as coisas que vão ocorrer, para que, a partir deste momento, não compreendam nada do que vai ocorrer. Pois tu mudaste suas esferas, fazendo-as passar 6 meses voltadas para a esquerda, completando seus períodos de influência, e outros 6 meses voltadas para a direita, completando seus períodos de influência. A respeito destas palavras, então, meu senhor, o poder que estava no profeta Isaías, tinha falado e proclamado outrora numa parábola espiritual, na visão sobre o Egito, onde então, ó Egito 148, estão teus adivinhos e teus astrólogos, aqueles que clamam da terra e aqueles que clamam de seus estômagos 149, que declarem a ti, doravante, as atividades que o Senhor Sabaote fará. 150 O poder, então, que estava no profeta Isaías, profetizou, a teu respeito, que tirarias o poder dos regentes dos éons e que irias mudar sua esfera e sua providência, para que eles não pudessem saber mais nada a partir de então. Por esta razão também disse, vós, então, não sabereis o que o Senhor Sabaote fará. 151 Isto é, nenhum dos regentes saberá o que tu farás de agora em diante, pois eles são. 145 Expressão também usada nos sinóticos, como por exemplo em Marcos 4,9. 146 Maria, também chamada de Mariana e de Maria Madalena, capítulo 83, não deve ser confundida com a mãe corpórea de Jesus. Maria Madalena é sem dúvida a discípula mais intuitiva, pneumática, e a mais proeminente. Em Filosofumena, v. 7, vemos que a escola dos Nazeli dizia ter recebido seus ensinamentos de Mariane, que os havia ensinado a Tiago, o irmão do Senhor. Orígenes também, ad. Selsum, v. 62, fala de uma escola gnóstica que obtivera seus ensinamentos de Mariane. HPB 147 Esta é uma indicação da razão pela qual os discípulos questionaram Jesus no Evangelho de Filipe, porque ele amava Maria Madalena mais do que todos eles. Jesus, o Mestre, vê com sua visão espiritual o estado evolutivo das almas e dá maior atenção àquelas que indicam maior potencial para servir como portadores da luz no mundo, ajudando, assim, a realizar a vontade do Pai. 148 O Egito era usado como símbolo da matéria. 149 Pode ser uma alusão aos homens que usam o poder do chakra inferior, do plexo solar, para obter a visão astral, ou seja, a visão do plano de atuação da esfera, da providência e dos éons. 150 Em Isaías 19,3 lê-se, o espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho. Eles irão em busca dos seus deuses Ons, dos encantadores e dos adivinhos. O considerável poder do Senhor Sabaote parece estar implícito em seu valor gemátrico de 1813, que é equivalente a 7x 37. O número 37 é o fator gerador de uma extensa série de valores gemátricos, apresentada no anexo 3. 151 A citação em Isaías 19,12 é, onde estão os teus sábios? Que anunciem então, para que se saiba, o que decidiu Yahweh dos exércitos a respeito do Egito. 65 Egito 152, porque são matéria. O poder, então, que estava em Isaías profetizou a teu respeito outrora, dizendo, de agora em diante vós não sabereis o que o Senhor Sabaote fará. Em virtude do poder luminoso que tu recebeste de Sabaote, o bom, que está nas regiões da direita e que está hoje em teu corpo material, por esta razão então, meu Senhor Jesus, tu nos disseste, quem tem ouvidos para ouvir, ouça para que pudesse saber quem tinha seu coração ardentemente voltado para o reino do céu. 19 Quando Maria terminou de dizer estas palavras, ele disse, excelente, Maria, tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Jesus elogia Maria. Ela o interroga mais sobre a mudança das esferas. Maria, ouvindo o Salvador dizer estas palavras, exultou enormemente, veio diante de Jesus,
prosternou-se, adorou a seus pés e disse-lhe: Meu Senhor, ouve-me, para que eu possa perguntar sobre estas palavras, antes que nos fale sobre as regiões onde tinhas ido. Jesus respondendo disse a Maria: Fala francamente e não temas, revelar-te-ei todas as coisas que buscas. 20. Ela disse: Meu Senhor, todos os homens que conhecem o mistério da magia de todos os regentes dos eons, dos regentes da providência e da esfera, da maneira como os anjos que transgrediram lhes ensinaram, quando eles os invocarem em seus mistérios, isto é, em sua magia malévola, para impedirem as boas ações eles a realizarão a partir de agora ou não. Jesus adianta explicações adicionais sobre a conversão das esferas. Jesus respondendo disse a Maria: Eles não a realizarão como faziam desde o princípio, porque eu retirei um terço do seu poder. Porém, eles vão pedir emprestado daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º Ião 153. E, quando invocarem os mistérios da magia daqueles que estão no 13º Ião, certamente vão realizá-lo bem, porque não retirei poder daquela região. 154, em conformidade com a ordem do primeiro mistério. 155. 152. Talvez a ideia do escritor gnóstico possa ser restaurada por meio de um estudo de passagens em Filosofumena, com o seguinte exemplo: eu disse que vocês são todos deuses e filhos do mais alto, se vocês se apressarem a fugir do Egito e, cruzando o Mar Vermelho, entrarem no deserto, isto é, afastar-se do intercurso, Mx, inferior, passando para o de Jerusalém acima. Porém, se vocês voltarem outra vez para o Egito, isto é, ao intercurso inferior, vocês morrerão como homens. PS 82, 6, 7. Pois ele disse: toda geração inferior é mortal, enquanto tudo o que é gerado acima é imortal. Pois o homem espiritual é gerado somente de água, água do espaço, e de espírito, e não o homem material. O homem inferior, por sua vez, é carnal, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. HPB 153. Esta passagem é de grande interesse, mostrando a atitude das escolas de iniciação a respeito da astrologia dos profanos e contendo a indicação de que a influência das estrelas tem a ver somente com o homem físico ou ílico. Por outro lado, aqueles que conhecem os mistérios do 13º Ião, isto é, os psíquicos, são superiores a estas influências. HPB 154. Estas palavras parecem indicar que Jesus, simbolizando a deidade, não retirou o poder da região, plano, da mente concreta, ao contrário do que havia feito com os regentes do plano ílico ou astral. 155. A expressão a ordem do primeiro mistério, tão frequente no texto de PS, é de grande importância cosmológica e gemátrica. Corresponde, em grego, com valor de 3177, equivalente a 3 vezes 1059, o valor de pleroma é, portanto, um tríplice pleroma. Porém, 1059 também corresponde a outros dois aspectos da deidade, ou seja, a paternidade ao grande consolador. A ordem do primeiro mistério, 3177, também corresponde ao valor de primeiro mistério somado à natureza de Jesus, bem como ao primeiro mistério. Verdadeiramente o primeiro Deus realmente geometriza com este número, pois o valor do pleroma é o triplo do número hermético 353, que é formado pela soma de 2, 4 mais 3, 4 mais 4, 4. O pleroma é equivalente ao grande ciclo, que expressa a ideia do ciclo por meio do símbolo do círculo, que é formado por 337 x 3,1416. Duas vezes o pleroma é o valor do mistério do ciclo x. A soma do grande ciclo e do mistério do ciclo é igual à arquitetura do ciclo x, mas as correspondências continuam. A ordem do primeiro mistério é equivalente a Pai do Senhor Jesus, Messias do Senhor Pai, a primeira palavra de Deus, primeira projeção do Pai e outras expressões. 66, 21. Quando Jesus terminou de falar estas palavras, Maria continuou outra vez e disse: Meu Senhor, então os astrólogos e adivinhos não vão mais revelar aos homens o que lhes vai ocorrer? Jesus,
respondendo, disse a Maria: se os astrólogos encontrarem a providência e a esfera voltadas para a esquerda, de acordo com sua primeira extensão, suas palavras vão coincidir, e eles dirão o que vai ocorrer. Mas, se por acaso encontrarem a providência ou a esfera voltadas para a direita, eles não poderão dizer nada verdadeiro, pois mudei seus períodos de influência e seus quadrados, triângulos e suas configurações octuplas 156, dado que suas influências desde o princípio estavam voltadas constantemente para a esquerda, bem como seus quadrados, seus triângulos e configurações octuplas. Porém, agora fiz com que elas passassem 6 meses voltadas para a esquerda e 6 meses para a direita. Aquele que descobrir então a sua contagem, desde o momento em que efetuei sua mudança, colocando-as de forma a passar 6 meses voltadas para a esquerda e 6 meses para a direita, aquele que observá-las corretamente conhecerá certamente seus períodos de influência e vai predizer todas as coisas que vão ocorrer. 157. Da mesma forma também os adivinhos, quando invocarem os nomes dos regentes e, por acaso, encontrarem-nos voltados para a esquerda, dirão aos homens acuradamente todas as coisas a respeito das quais eles perguntarem aos seus decanos. Por outro lado, se os adivinhos invocarem seus nomes quando elas estiverem voltadas para a direita, elas não lhes darão atenção, porque estarão voltadas em outra direção comparada com a posição original em que eu as havia colocado, visto que outros são seus nomes quando estão voltadas para a esquerda e outros os seus nomes quando estão voltadas para a direita. E quando eles as invocarem ao estarem voltadas para a direita, elas não dirão a verdade, mas vão confundi-los e ameaçá-los. Aqueles, então, que não conhecerem seu transcurso quando estão voltadas para a direita, com seus triângulos, seus quadrados e todas suas figuras, não vão descobrir nada verdadeiro, mas serão lançados em grande confusão e se encontrarão numa grande ilusão, porque agora mudei a operação que desempenhavam anteriormente em seus quadrados, quando voltadas para a esquerda, e em seus triângulos e suas configurações octuplas, em que elas estavam ocupadas constantemente voltadas para a esquerda. E fiz com que passassem 6 meses formando todas suas configurações voltadas para a direita, para que eles possam ser postos em confusão em todos os estágios. Além disso, fiz com que elas passassem 6 meses voltadas para a esquerda, realizando as atividades de seus períodos de influência e de todas suas configurações, para que os regentes que estão nos éons, em suas esferas, em seus céus e em todas suas regiões possam ser postos em confusão e percam-se em erro, a fim de que não possam compreender seus próprios percursos. 22. Filipe interroga Jesus. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, Filipe, que estava sentado escrevendo tudo o que Jesus dizia, adiantou-se, prosternou-se e adorou aos pés de Jesus, dizendo: Meu Senhor e Salvador, concede-me autorização para falar diante de ti, interrogar-te sobre estas palavras, antes de falares conosco sobre as regiões em que foste em virtude de teu ministério. E o compassivo Salvador, respondendo, disse a Filipe: autoridade te é dada para expressar as palavras que desejares. Filipe, respondendo, disse a Jesus: Meu Senhor, de acordo com que mistério tu mudaste a ligação dos regentes com seus éons, sua providência, suas esferas e todas suas regiões. 158, tornando-os confusos no seu caminho e perdidos em sua direção. Tu lhes fizeste isto para a salvação do mundo ou não? 156. Estes são os termos do sistema de astrologia oculto, estabelecido no símbolo da tríada e do quaternário, correspondendo aos 3 princípios superiores e aos 4 princípios inferiores, perfazendo um total de 7. Na astrologia esotérica eles representam o usual triângulo e o quadrado, sendo a configuração octupla uma série de símbolos semelhantes a 8 e outros. HPB 157. A esquerda simboliza o inferior e a direita, o superior. Ao mudar a rotação da esfera e da providência, Jesus está indicando que os princípios inferiores do homem estarão parte do tempo voltados para as influências da direita, ou seja, do alto. Portanto, somente quando os princípios inferiores estiverem voltados para a esquerda, ou seja, para as influências materiais, é que as previsões dos astrólogos e adivinhos serão válidas. É por isto que o mapa astral de uma alma nova, mais suscetível às influências materiais, é muito mais revelador do que o de um discípulo avançado. 158. Jesus,
como o poder do alto, procura limitar a influência nefasta dos princípios inferiores do homem, ou seja, os regentes dos éons, da providência, das esferas e de suas regiões, que governam as paixões e os desejos do homem. 67, 23. Porque o caminho dos éons foi mudado. Jesus, respondendo, disse a Filipe e a todos os discípulos: mudei o curso delas para a salvação de todas as almas. Amém, amém, digo-vos, se não tivesse mudado o seu curso, grande número de almas teria sido destruído e teria gasto muito tempo, se os regentes dos éons, os regentes da providência, da esfera e de todas suas regiões, de todos seus céus e todos seus éons não tivessem sido frustrados. 159. As almas teriam continuado muito tempo aqui fora, e o término do número de almas perfeitas teria sido atrasado, almas que deverão ser contadas na herança do alto, por meio dos mistérios e deverão se encontrar no tesouro de luz. Por esta razão, mudei seu movimento, para que possam ser iludidos, fiquem perturbados e cedam o poder que está na matéria de seus mundos, e que eles moldam como almas, para que aqueles que serão salvos possam ser rapidamente purificados e elevados ao alto, eles e todo o poder, e para que aqueles que não serão salvos possam ser rapidamente destruídos. 24. Maria o interroga outra vez. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras a seus discípulos, Maria, dela em seu discurso abençoada, adiantou-se, caiu aos pés de Jesus e disse: Meu Senhor, permite-me falar diante de ti, não fiques enfurecido comigo se a miúde te incomodo questionando-te. O Salvador, cheio de compaixão, respondeu a Maria: Fala o que quiseres e te responderei com toda franqueza. Maria, respondendo, disse-lhe: Meu Senhor, de que maneira as almas serão retardadas aqui fora e de que forma serão rapidamente purificadas? 25. Jesus, respondendo, disse a Maria: Falaste bem, Maria, fizeste uma excelente pergunta e buscas luz sobre todas as coisas com segurança e precisão. Agora, portanto, a partir deste momento não esconderei nada de ti, mas te revelarei todas as coisas com segurança e franqueza. Ouve, então, Maria, e prestai atenção todos vós, discípulos, antes de eu proclamar a todos os regentes dos éons, da providência e da esfera, eles estavam confinados em seus vínculos, em suas esferas e em seus selos, como eu, o supervisor da luz, havia-os confinado desde o princípio. Cada um deles permaneceu em sua ordem, e cada qual prosseguiu de acordo com seu curso, como eu, o supervisor da luz, havia estabelecido. 160. A vinda de Melquisedeque. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, 161, o grande depositário, ou herdeiro, da luz, este veio em meio dos éons e de todos os regentes que estão confinados na esfera e na providência e retirou o que está purificado da luz de todos os regentes dos éons, da providência e da esfera, pois retirou aquilo que os levava à agitação. Colocou em ação o acelerador que está acima deles e fez com que executassem seus círculos rapidamente. E ele, Melquisedeque, levou os poderes que estavam neles, nos regentes, o sopro de suas bocas, as lágrimas águas de seus olhos e o suor de seus corpos. 162. 159. McDermott traduz a expressão frustrados por não fossem dissolvidos. 160. As funções de eu e de Melquisedeque são insinuadas aqui. E eu, como o primeiro homem, ou Adão primordial, é o supervisor da luz, pois, como Manu da primeira grande raça raiz, é o representante do inefável no processo de criação da humanidade. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, significa o início da quinta grande raça raiz, da qual este grande ser é o Manu e, portanto, faz jus ao título de depositário ou herdeiro da luz, que ele recebeu e está transmitindo à raça atual, a quinta. A doutrina secreta postula que o propósito da quinta raça é o desenvolvimento da mente, assim como o da quarta raça foi o desenvolvimento das emoções e o da terceira foi o aperfeiçoamento do corpo físico. Melquisedeque, portanto, retira o que está purificado da luz de todos os regentes dos éons, da providência e da esfera, ou seja, dos aspectos emocionais e físicos do homem, para que a humanidade possa acelerar seu processo evolutivo. 161. Em Filosofumena, vi. 36, encontramos menção dos melquisedecianos, que segundo o autor deviam a fundação de sua escola Theodotus. A principal característica de seu ensinamento era que os Cristos havia descido sobre Jesus,
o homem, em seu batismo, mas que Melquisedeque era um poder celestial, mais elevado do que os Cristos. Aquilo que os Cristos deveriam fazer para os homens, Melquisedeque fazia para os anjos. Este Melquisedeque não tinha pai nem mãe nem descendência e seu princípio e fim eram incompreensíveis. Em Pistisopia, Capes 112, 128, 131 e 139, verificamos que as três principais deidades da direita eram Eu, Zorocotora, Melquisedeque e o grande Sabaoth, o bom. A função de Melquisedeque e de seus recebedores é de privar os regentes de seus poderes de luz e trazer a luz de volta ao tesouro. HPB 162. Os poderes dos regentes, referidos poeticamente como o sopro de suas bocas, as lágrimas de seus olhos e o suor de seus corpos, são a substância dos desejos e paixões, assim diminuídos. 68. Sobre a modelagem das almas dos homens. E Melquisedeque, o depositário da luz, purificou aqueles poderes e levou suas luzes para o tesouro de luz, enquanto os ministros de todos os regentes juntaram toda a matéria deles. Os ministros de todos os regentes da providência e os ministros da esfera que está abaixo dos éons tomaram-na e moldaram-na em almas de homens, de gado, répteis, animais selvagens e pássaros, enviando-as ao mundo da humanidade. 163. E, além disso, quando os depositários, herdeiros, do Sol e os depositários da Lua olharam para cima e viram a configuração do percurso dos éons, as configurações da providência e da esfera tomaram o poder de luz delas. Os depositários do Sol prepararam-no para depositá-lo, até passá-lo aos depositários de Melquisedeque, o purificador da luz. E levaram seu refúgio material à esfera que está abaixo dos éons e transformam-no em alma. 164. De homens, e de répteis, de gado, de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o ciclo dos regentes daquela esfera e segundo todas as configurações de sua revolução. E lançaram-nas neste mundo da humanidade, e elas tornaram-se almas naquela região, como acabo de dizer-vos. 26. Isto, então, eles realizavam continuamente, até que seu poder foi diminuído e enfraqueceram-se e tornaram-se exaustos, ou impotentes. Quando se tornaram fracos,